Antes de falar do mercado da bola, eu quero falar sobre a questão do patrocinador do Corinthians, que anda preocupando o Timão. Há expectativa dentro do Corinthians de que a definição sobre o espaço do patrocinador do Corinthians, do patrocinador master do Corinthians, da Esporte da Sorte, se resolva nas próximas semanas. Todo mundo sabe o que está acontecendo. A Esportes da Sorte foi vetada há uma semana pelo STF, Superior Tribunal Federal. O Superior Tribunal Federal, a Esportes da Sorte está vetada pelo STF de atuar nacionalmente. E o Corinthians corre o risco de jogar no dia 16 contra o Bragantino sem o patrocínio. O Corinthians tem recebido propostas de outras empresas no patrocinador Masters. Tem recebido propostas de outras empresas, mas quer fazer o contrato, fazer valer o contrato com a Esportes da Sorte, até porque tem tudo a ver com a questão do pagamento do Memphis Depay, né? A Esportes da Sorte paga boa parte do pagamento do salário do Memphis Depay. Então, o Corinthians tem total interesse que a Esportes da Sorte continue patrocinando a equipe do Corinthians. E quando precisou também para pagar o goleiro Hugo do Flamengo, a Esportes da Sorte deu o dinheiro, né, para o Corinthians pagar o Hugo referente à contratação junto ao Flamengo. Então, a Esportes da Sorte tem sido uma patrocinadora importante para o Corinthians. A Esportes da Sorte entrou com um pedido de liminar da Justiça para operar no Brasil até que a licença definitiva seja concedida. Então, ela entrou com um pedido de liminar na Justiça para operar no Brasil até que a licença seja concedida. Ela não tem a licença ainda concedida para atuar no Brasil, para operar no Brasil, e por isso tem esse impasse em relação ao patrocínio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas tudo deve se resolver nos próximos dias, nas próximas horas. Quero dizer também que ontem o Marcão da Fiel entrevistou no seu canal de YouTube o Vinícius Cascone, que é diretor jurídico do Corinthians, e ele falou algumas questões importantes, principalmente em relação ao salário do Fagner, né? O diretor deu entrevista ao Marcão da Fiel, que o Fagner no Cruzeiro, o Corinthians está pagando 50% do salário do Fagner e o Cruzeiro também está pagando 50% do salário do Fagner. É 50 a 50, metade, é o que garante o diretor jurídico do Corinthians, o Vinícius Cascone. Se é um bom negócio ou não, você deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto, dizendo se você achou que é um bom negócio ou não. O Fagner foi emprestado para a equipe do Cruzeiro até o final do ano, até o final da temporada, e o Corinthians está pagando metade dos salários do Fagner para ele jogar no Cruzeiro. Porque o Ramon Dias não queria aproveitar o Fagner no time do Corinthians. O titular é o Mateuzinho ganhou a posição do Fagner, e o Corinthians vai dar mais oportunidades para o Léo Maná. O Léo Maná, lateral direito, reserva do Corinthians, revelado nas categorias de base do clube, revelado na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, terá mais oportunidades de jogar na equipe do Corinthians. E o Vinícius Cascone também falou sobre o Maicon. Disse que o Maicon aceitou reduzir o salário para renovar o contrato com o Corinthians. Diz que o Maicon aceitou uma redução considerável do salário para renovar pela quarta vez o contrato com o Corinthians, ele que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Era uma informação importante e que o Vinícius Cascone, diretor de futebol do Corinthians, deu na entrevista que ele concedeu ao Marcão da Fiel no canal que ele tem no YouTube. Muito bem. E sobre o mercado da bola, Luciano Acosta no Corinthians. Já estaria apalavrado com o Timão. Luciano Acosta, o argentino, que pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. De acordo com informações trazidas pelo colega Marcos Geves, do canal Bica Galo, lá de Belo Horizonte, o canal que cobre o Atlético Mineiro, o Corinthians já teria apalavrado a contratação com Luciano Acosta. Porque há o interesse do Atlético Mineiro no argentino, mas o Marcos Geves trouxe a informação de que o Corinthians chegou na frente e já teria um acordo encaminhado com o jogador para esta temporada. Ainda que o próprio atleta tenha vontade de vestir a camisa do Boca Juniors, como se conta na Argentina. O time do Boca Juniors não fez nenhuma proposta para ele até aqui. Então, verbalmente, segundo informações, o Luciano Acosta já teria fechado com o Corinthians. Agora não adianta nada fechar verbalmente com o Corinthians se não fechar com o Cincinnati dos Estados Unidos. Né? O Corinthians tem que fechar o contrato com o Cincinnati dos Estados Unidos. E a contratação seria por empréstimo, porque, segundo o Transfer Market, o valor de mercado atual do Luciano Acosta é de 8 milhões de euros. Ele, que é um meia ofensivo, também pode jogar de segundo atacante. E foi indicado pelo técnico Ramon Dias para jogar no Corinthians. Jogador revelado pelo Boca Juniors, com passagem pelo Estudiantes de La Plata, já está há um bom tempo no futebol dos Estados Unidos, também teve uma passagem pelo futebol mexicano, pelo Atlas do México, pelo DC United dos Estados Unidos, e está agora no Cincinnati, onde é um dos destaques. Vamos falar do Rodrigo Garro, tá? Vamos falar do Rodrigo Garro, que eu acho importante. Hoje, eu trouxe para vocês uma informação importante no Almoço com a Fiel. Essa informação mostra que o Garro está extremamente abalado.
extremamente abalado. Tudo isso foi falado ao meio-dia, eu vou atualizar, tá? Eu disse que o Garro estava à parte do elenco, fazendo alguns trabalhos à parte, não estava participando de muita coisa. Eu falei para vocês que o Garro estava sendo liberado para ficar mais com a família do que com o elenco corintiano. Por exemplo, o Corinthians está concentrado no CT Joaquim Grava, treinando em 2 períodos. O Garro estava sendo liberado para ir para casa depois dos treinos. Claro que o treino que eu falo não é treino no campo tático, que isso nem ocorreu. Já ocorreu treino no campo físico, tá? Mas o Garro à parte, enfim, não se misturando muito. Né? Ele já estava assim, já bastante abalado, fazendo trabalho com a psicóloga e sendo liberado. Então o Garro não estava dormindo, né, com os demais jogadores. Eu trouxe isso para vocês foi uma surpresa, né? Não o fato do Garro estar abalado, claro, isso jamais seria uma surpresa, mas eu trouxe para vocês o fato, né, do Garro estar sendo liberado, né, para ir para casa, enfim, para ficar com a família. O Corinthians entende, né, nessa visão, que liberar o Garro para casa foi tudo que me falaram ontem à noite, né, que eu passei ontem à noite e hoje de manhã que eu passei para vocês ao meio-dia, que o Garro indo para casa é melhor para ele estar perto da família, para a recuperação dele psicológica, né, a recuperação dele emocional. Ele não tá nada bem, velho. Eu falei para vocês que você imagina que o Garro ia estar abalado? Claro que você imaginava isso, eu também. Nós estamos falando de um acidente com vítima fatal. Então o Garro estava muito, mas muito realmente abalado, mas o diagnóstico que foi feito dentro do Corinthians pelos profissionais é que realmente é muito mesmo, sabe? Até, enfim, muita gente esperava isso, mas, sabe, parece que isso até surpreendeu ainda alguém. Já falei sobre isso aqui. E aí, por isso que o Corinthians estava agindo dessa forma, deixando ele com a família. E aí, chega agora no final da tarde, o Corinthians revela uma lesão no nosso querido meia Rodrigo Garro, no nosso meia Rodrigo Garro. Primeiro, eu quero dizer aqui, não passa pela minha cabeça em nenhum momento, que essa lesão aqui foi forjada, inventada, enfim, não passa pela minha cabeça, sério, tá? Eu já ouvi alguns comentários dos maldosos, mas assim, maldoso tem em todo lugar. Mas enfim, gente, deixa o like aí. O Corinthians está anunciando uma lesão no Garro e eu trouxe para vocês, hoje no almoço com a Fiel, que o Garro estava sendo liberado da concentração do Corinthians para ficar com a família, tá? Porque ele estava muito abalado. Eu acho que o Corinthians resolveu fazer um tratamento mais intenso, aproveitando que o atleta hoje, psicologicamente, não tem condição de entrar em campo. Eu acredito que é isso, é a minha opinião, tá? Já tinha um tratamento para fazer, vamos fazer logo, então. Aproveitar que ele não tá com cabeça para entrar em campo, para jogar, alguma coisa desse tipo, vamos aproveitar e vamos fazer isso. Eu já tinha opinado para vocês que eu não acredito, tá? Que o Garro, já tinha falado, não acredito que o Garro estará em campo, já não acreditava que o Garro estaria em campo na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista na próxima quinta-feira. Não acreditava. Agora, muito mais. Então, o Garro tá muito abalado, muito mesmo. Outra coisa que eu conversei com o jogador, ele me disse isso. Ele falou, Samir, ele falou pra gente que ele tá super preocupado com a repercussão envolvendo a sua família. As pessoas que moram, né, lá na Argentina, a sua esposa, o pessoal que mora aqui, enfim. Existe essa... na verdade, eu não sei quem são os familiares dele que ele se preocupa, né? Na verdade. Mas o que me falaram é que a preocupação dele é com os familiares, tá? Com os familiares. E não sei quem tá lá na Argentina, de fato, enfim, só me falaram familiares. Mas ele tá muito preocupado, tá? Com a repercussão que envolve os familiares. Eu acredito, cara, que os dias que ele ficou lá, eu acho que ele assistiu o noticiário argentino. Eu tenho meu amigo Bruno Éder lá da Argentina, ele me mandou alguns vídeos de notícias do caso. Rapaz, era só, né? Os comentários dos vídeos, tudo bem que a internet lá, igual aqui, o ser humano, tem gente podre aqui no Brasil, tem gente podre lá na Argentina também, tem gente boa aqui, gente boa lá, entendeu? Os comentários, né? Os comentários são terríveis, meu irmão. Então, assim, eu acho que ele sentiu bastante, tem que estar muito preparado, né? Psicologicamente, né? Para aguentar esse tipo de pressão. E eu acho que o Corinthians, na minha humilde opinião, tá? O Corinthians aproveitou que ele não tinha condição nenhuma de estar em campo, porque eu falei hoje, antes dessa notícia, né? Antes dessa notícia, aqui corre atrás da notícia, e eu avisei antes de sair a notícia da lesão que ele estava abalado e sendo liberado dos treinos para ficar com a família. E que estava muito afastado de muitas coisas lá no clube. Ele estava, né, enfim, sendo poupado de muita coisa. De repente vem a informação da lesão. Então eu, pensando com uma cabeça de gente boa, se é o chinesinho, chinesinho bota terror, né? Ia fazer igual o pessoal da internet. Essa lesão é estranha. Não. Eu, Samir Carvalho, com uma cabeça, né, cabeça boa, eu acredito que o Corinthians pensou, pô, o cara tá mal aqui psicologicamente, não tá legal? Vamos aproveitar já e tratar essa lesão logo. E quando ele voltar, já volta bem da cabeça e da perna, né? Entendeu? Acredito eu que o Garro vai demorar um pouquinho para voltar a vestir a camisa do Corinthians. Demorar um pouquinho, vai depender do tempo dessa lesão. Eu vou procurar saber o tempo dessa lesão aí. Mas enfim, tá fora aí da estreia do Paulista. E agora a gente, né, vai ver o Coronado em campo. Será? Deixa eu perguntar para você, torcedor corintiano. Com a saída do Garro, né, do time agora, que ele não vai estar à disposição, vocês acham que o Ramon Dias coloca o Coronado, ou vocês acham que ele pode inventar alguma coisa? Qual seria a invenção? Eu tenho uma opinião. Primeiro, minha opinião ela é simples, objetiva, é Coronado e acabou. Por quê? Porque tecnicamente ele é bom. Segundo, precisa ter sequência de jogos.
Terceiro, o Corinthians não pode mudar o esquema losango. Tem que continuar jogando com 2 atacantes para que o Memphis Depay e o Yuri Alberto venham render. Terceiro, se não for o Coronado, vai ter que mudar o esquema. Para mim é Coronado, meu amigo, e acabou, não tem outra coisa. Porque se for pensar em outra coisa, vai ter que mudar o esquema. Não tem ninguém da base que seja um meia que poderia assumir essa função. Do time atual, o Carrilho pode fazer aquela função? Pode, mas pô, você vai perder o Carrilho na direita. Uma das coisas mais interessantes desse time do Corinthians, não tecnicamente, mas taticamente, é o Carrilho do lado direito. Carrilho fecha a linha de 5, Carrilho faz linha de 4, Carrilho vai para jogar aberto na direita para o Mateuzinho atacar por dentro. Eu já contei que esse é até um segredo, que os adversários, alguns não pegaram ainda. Mateuzinho ataca por dentro, o Carrilho vai para o fundo. Cara, essa jogada é top. Você mete o Carrilho centralizado para jogar de costas pro gol, você perde lá um jogador, você perde uma saída boa e talvez o Carrilho não vai render ali. Então não tem, velho, não tem outro jogador, tá? O Thales Magno joga de meia. Ele não é meia para jogar de costas atrás dos 2 atacantes. Ele não é. A não ser que ele tenha muita moral ali e vire titular. Mas se o Thales Magno entrar no time, o Corinthians passaria a jogar no 4-3-3. Thales Magno aberto de um lado, o Memphis de centroavante e o Yuri Alberto na direita. Depois vem aí 3 jogadores, Carrilho, Ranieri e Bidon. Dá para fazer um 4-3-3 assim. Dá para fazer, mas eu não gosto. Eu prefiro o Corinthians no 4-4-2 losango. Essa é a minha opinião em relação aí ao esquema aí do Corinthians, tá? Vai inventar o Romero, estão falando. Então assim, cara, para mim é Coronado, acabou, não tem conversa, entendeu? Para te falar sobre um novo patrocínio, mas no Corinthians. Opa, novo? Vamos lá. O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte, mas cobra uma posição oficial da patrocinadora. A Esportes da Sorte não tem autorização para atuar no Brasil desde que tomou a decisão de se acertar com a Loteste, Loteria do Estado do Rio de Janeiro, cuja inscrição para regularização custava 5 milhões de reais. Todas as outras casas se regularizaram via Ministério da Fazenda, Governo Federal, ao custo de 30 milhões de reais. Pois bem, nesse ano, a STF decidiu invalidar os acordos de casas de apostas com a Loterte. E a situação da Esportes da Sorte é desesperadora. Ela não tem autonomia para atuar em território brasileiro e existe uma preocupação grande do Corinthians em perder seu patrocinador que garante 103 milhões de reais por ano. Nesse valor estão incluídos os 2 milhões e 100 mil reais mensais que o Timão paga ao Memphis Depay. O Corinthians completa com mais 800 mil, mais 2 milhões e 100 mil do salário de 2.900 do Memphis vem da patrocinadora. A boa notícia é que o Corinthians deixou vazar ter sido procurado por outras empresas de casas de apostas esportivas dispostas a assumir o contrato da Esportes da Sorte. Uma delas, segundo o Timão, toparia até bancar valores superiores aos 103 milhões de reais. Confesso que desconfio um pouco dessas informações que o Corinthians deixa vazar. O Augusto Melo tem essa tática de sempre tentar tranquilizar e garantir notícias boas. Várias delas não se confirmam. Só para completar mais uma do Timão, Maicon, volante, ficará no Corinthians, teve seu contrato de empréstimo renovado junto ao Shakhtar Donetsk, mas com uma informação importante. Para liberá-lo por mais um ano, o jogador aceitou uma redução importante no salário.